esse próximo teorema diz o seguinte, então vamos lá por itens. O primeiro item diz o seguinte, se em um quadrilátero ambos os pares de lados opostos, né? Então, se eu tenho aqui um quadrilátero, ambos os pares de lados opostos, então esse aqui e esse aqui, esse aqui e esse aqui, são congruentes, então quer dizer que esse aqui tem a mesma medida desse, esse aqui tem a mesma medida desse. Então, o quadrilátero não tem outro jeito, tem que ser um paralelogramo, tá? Então, quando qualquer par, né, quando ambos os pares de lados opostos forem congruentes, né, tiverem a mesma medida, então não tem jeito, o quadrilátero é um paralelogramo. Vamos ver por quê. Veja só, então, eu tenho aqui lado, né? Esse lado congruente é esse lado congruente é esse. Quando eu traço aqui a diagonal, né, eu tenho então um lado em comum, tá? Então, pelo caso lado, 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 o que a gente tem? A gente tem que os triângulos A, B, C é congruente ao triângulo ADC, tá? De que forma? Então, esse aqui é congruente a esse e esse é congruente a esse. Então, esse aqui está correspondente a esse e esse está correspondente a esse. Tá. Então, dessa forma, pessoal, então o ângulo 1 e o ângulo 2, né, são congruentes, né? Porque são ângulos que são correspondentes quando a gente olha para esses dois triângulos, né? Então, esse lado aqui corresponde a esse e esse lado corresponde a esse. Então, esse vértice vai corresponder a esse vértice vai corresponder a esse e esse vértice vai corresponder a esse. Tá? É assim que a gente coloca um em cima do outro aqui dos dois triângulos. Então aí o ângulo 1 vai estar em cima do ângulo 2, então tem que ter a mesma abertura. O ângulo 3 vai estar em cima do ângulo 4, então tem que ter a mesma abertura também. Tá? Então esses dois ângulos ali são congruentes. Tá? Muito bem. Então daqui beleza. Bom, então o que acontece, pessoal? Ó, essas duas retas aqui, tá? Quando eu olho para essa reta aqui, é uma reta que é transversal a esse par de retas. Primeiro, o que eu quero provar para provar que é um paralelogramo? Eu quero provar que os lados opostos aqui são paralelos. Então eu quero provar que esse aqui é paralelo a esse primeiro. Tá? Primeiro passo. Como que eu provo que eles são paralelos? Bom, eu tenho eles aqui e tenho uma transversal a eles. Tá? Então, essa transversal aqui, ela forma esses dois ângulos aqui, ó, o 3 e o 4 com eles. Esse 3 e o 4 são alternos internos, né? Então, para provar que essas duas retas são paralelas, basta provar que esses dois ângulos aqui são congruentes, mas isso a gente já tem. Como esses dois ângulos são congruentes, então essas duas retas aqui são paralelas, tá? Então, desses dois aqui, como são alternos internos, a gente tira que o ângulo, que o lado AD é paralelo ao lado BC. Tá? E o que acontece quando a gente olha para o outro lado, né? Então, quero provar agora, o que falta provar? Bom, provei que esses dois lados são paralelos. Agora eu quero provar que esses dois lados são paralelos, para concluir que é um paralelogramo. Então, para provar que esses dois lados são paralelos, vejam só, eu tenho então essas duas retas e essa aqui também é transversal a esse par de retas. Tá? E com essas duas retas, essa transversal forma esses dois ângulos aqui. Né? E esses dois ângulos aqui são alternos internos dessas duas retas. Então, como eles são alternos internos e a gente sabe que eles são iguais, então isso implica que essas duas retas aqui são paralelas. Lá os resultados lá de trás, da aula passada. Da aula passada não. Do vídeo, né? Das primeiras partes do vídeo. Dessa aula. Bom, então lá. Então quer dizer que esses dois ângulos aqui, 1 e 2, são congruentes. Então isso implica que AB é paralelo a CD. Ok? Então se o AB é paralelo a CD, AD é paralelo a BC, então ele é um paralelogramo. Tá? Os itens, pessoal, os itens B e C ficam como exercício, tá? Então, o item B diz que se dois lados de um quadrilátero são paralelos e congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então, a ideia é trabalhar mais ou menos com a mesma coisa, né? Acha os triângulos que são
congruentes, então aí você chega que os ângulos ali são paralelos, são, né? Dessa forma, tá? A ideia é parecida com essa, tá? E o último diz que se as diagonais de um quadrilátero se bisseccionam, o que significa isso? Significa que se eu traçar as duas aqui, ó, então esse ponto aqui, ó, esse tamanho vai ser o mesmo desse e esse tamanho vai ser o mesmo desse. Isso significa dizer que as diagonais se bisseccionam, tá? Então isso também vai ser uma propriedade dos paralelogramas. Então se eu tenho qualquer quadrilátero que satisfaz isso, ele vai ser um paralelogramo.